Olá, 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 olá! Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais uma live da Maratona da Confecção. E olha aí, gente, que presença ilustre nós temos. Cecília, muito bem-vinda. Obrigada, muito gostoso estar aqui com vocês. Eu estou acompanhando essas semanas de live e tá muito legal. Eu estou maratonando realmente. Tá demais de legal. Tem cada profissional maravilhosa que está aí, né? Muito conhecimento, né? Mulheres incríveis aí compartilhando um pouquinho de toda a história, né? Um pingo do conhecimento que elas foram adquirindo aí ao longo do tempo. E hoje a gente tem um assunto babado para falar. A gente trouxe aí uma modelista para falar sobre isso. Trabalho hoje, hein? Temos sim. Vamos ralar e desmistificar um pouquinho da modelista, né? Do trabalho da modelista e principalmente da modelista aí freelancer, né? Que é aquela que você vai contratar para fazer um trabalho esporádico, para fazer uma coleção, né? Diferente daquela modelista que você vai ter na tua empresa, trabalhando fixo, de segunda a sexta, né? Então vamos desmistificar aí um pouquinho e falar um pouco desse trabalho. Desde já agradeço muito, Cecília, por estar aqui falando com a gente. Agradeço você que está aqui na nossa live maravilhosa. Pode mandar os comentários aí no nosso chat que a gente vai ficar de olho para responder vocês, tá bom? Ou então vai no nosso Instagram que tem sempre caixinha de pergunta para responder vocês. E vamos lá, Cecília. Primeiro, conta pra gente como é o trabalho que você faz. Que tipo de trabalho você faz hoje? Aqui eu sou autônoma, né? Tenho uma empresa, tenho a MEI. Eu trabalho com diversas marcas, com diversas empresas, né? Que me contratam como freelance. Então, eu presto esse tipo de serviço. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho hoje de vários pontos, né, que a gente trabalha, que é um pouco bem, igual você comentou, que é bem diferente do trabalho de uma modelista que trabalha dentro da empresa, que normalmente só tem uma função, assim, né? E já é carregado para quem trabalha dentro da empresa. E aí, o trabalho que eu presto aqui, eu abranjo um pouco mais de funções, assim, né? Aí a gente tem as parcerias para poder a gente conseguir dar conta de tudo, né? É verdade. E assim, é que cada empresa é de um jeito, né? Mas tem modelistas que às vezes vão fazer, né? Empresas grandes vão fazer um trabalho muito específico, que geralmente é o quê? Molde, corrigir molde, fazer gradação e de repente alguma prova de roupa. Então, a modelista mesmo, a formação modelista, quem estudou modelagem, pode ter diversas funções dentro de uma empresa, né? Não é só fazer molde. Então, principalmente em empresas pequenas, tem modelista que é polivalente, faz de tudo um pouco, vai até no corte. Eu trabalho, né, desde 2012 numa empresa aqui na minha cidade, em Itu, e lá, assim, no comecinho a gente fazia, ia para máquina, ia para mesa de corte, fazia molde, onde estava precisando a gente ia junto. Agora, como freelance, né, trabalho aqui, eu presto serviço para essa marca, então para eles eu faço uma parte da produção só, né, só a parte de modelagem mesmo. E conta pra gente, então, já que você teve essa vivência de modelista em empresa, conta pra gente um pouquinho da diferença, rapidinho, jogo rápido, pra gente entender um pouco mais. Porque eu nunca trabalhei como modelista, viu? Fixa. É, já fiz de tudo nessa vida, mas modelista fixa nunca trabalhei. E eu não entendi a pergunta que você fez? A diferença de se trabalhar fixa na empresa, né? Ou freelance, para você, o que você sente em relação a isso, hoje empreendedora? Olha, a maior diferença que eu sinto é que agora eu tenho muito mais chefes. Brincadeira, mas assim, dentro da empresa você é muito mais focada num trabalho só, assim, né? Num cliente só, naquela empresa, né? Então você domina bem aquele espaço, então você já é mais rápido você entender algumas coisas que o cliente quer, quando você está como modelista nessa empresa, né? Você já sabe todo o processo que ali acontece. Na modelista freelance, a gente tem que conhecer cada cliente que a gente tem que conhecer do zero, né? Então, a gente tem que saber, cada empresa funciona de um jeito, então a gente tem que conhecer um pouquinho de como que é o processo daquela empresa,
eles têm costureira interna, tem costureira externa, o cortador é com eles. Eu tenho que falar às vezes eles têm todos os processos terceirizados, né? Então, às vezes eu tenho que falar com o cara que vai imprimir os riscos, aí outro cara que vai cortar, aí outra pessoa que vai pilotar, aí a gente tem que conversar. Então, assim, é um trabalho um pouco mais que você conversa com mais pessoas, assim, né, para entender os processos de cada empresa. Então, tem essa diferença, né? Como o trabalho em si, o trabalho da modelista é fazer o molde, né? A diferença é que eu faço o molde em casa e na empresa, tem muita empresa. Aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, a maioria das empresas tem o molde em papel ainda, né? Então, quando eu vou para a empresa, eu trabalho muito com modelagem manual, né? Eu levo as modelagens que eu faço aqui, que daí eu imprimi. Eu tenho uma plotter que já imprime no papel craft, que é mais grossinho, então eu levo para a empresa porque eles fazem um encaixe manual. Então, lá na empresa eu trabalho muito mais com o molde físico mesmo, né? Nessa empresa especificamente que eu tô comentando. Tem algumas outras também que também trabalham com molde físico. Mas e aí na modelista freelance a gente trabalha muito mais com o digital, né? A gente sempre vai mandando os arquivos, manda para plotagem, depois manda para o próprio cliente, tá? Então a gente trabalha mais em casa, a gente trabalha mais com o digital, né? E qual você gosta mais? Então a gente consegue, no molde digital, a gente consegue abranger clientes de muito mais lugares, né? O nosso leque de clientes, ele abre muito, né? É verdade. E eu ia falar exatamente isso, que você falou que você está em Itu, mas você fabrica, né? Você faz modelagem aí, no caso, para o Brasil todo, fora do Brasil, enfim. É um arquivo que você envia e é super prático. Quem quiser, estamos fazendo modelagem. Demorou, gente. Partiu fechar coleções 2023. Corram, tá? Porque hoje já é dezembro. Nossa Senhora. Meu Deus. Gente, o Papai Noel chegou e eu já tô aqui chorando, né? Porque a gente tá sempre, em moda, a gente tá sempre atrasado. Nossa, você não tem essa sensação de que a gente não pode nem comemorar que lançou a coleção? A gente já tá atrasado para a próxima. Com certeza. E no caso da modelista freelance ainda, a gente tem um probleminha, entre aspas, que os clientes eles chegam pra gente achando que, assim, é muito rápido de produzir as coisas. Então, eles falam assim, eu falei que a gente tem que conhecer bem de minucioso cada empresa que chega, né? Então, eles chegam assim, a gente vai lançar uma coleção, sei lá, de pijamas. Aí eu falei, então quando vai ser a data do lançamento? A gente vai lançar mês que vem. Como que vocês já tem marca, já tem os modelos definidos? Nem escolheu o tecido, né? Geralmente. Nem sabe onde compra o tecido. Então, assim, esse é uma dificuldade um pouco do modelista freelance, que as pessoas chegam aqui muitas vezes indicado pelas costureiras, que indicam, mandam pra gente, porque eles chegam na costureira, inclusive, falando, olha, eu quero fazer uma coleção de pijamas. Ela fala assim, mas eu faço produção, preciso que as peças já venham cortadas para mim, né? Aí, mas eu não sabia, e aí eu achava que você que trouxesse, me entregasse todas, né, as peças já prontas, gradadas e tudo, né? Aí eles chegam aqui, aí, graças a Deus, você presta um serviço maravilhoso de consultoria para essas pequenas marcas, né? Porque realmente eles chegam bem crus aqui. Então, essa é uma dificuldade da modelista freelance também. Coisa que na empresa, quando você trabalha dentro de uma empresa, já não tem isso, né? Então, você não tem essa questão de ficar explicando do zero para cada cliente. Na empresa, você só manda bala, né? E sabe que eu comecei a oferecer as consultorias e eu criei o canal. Eu sempre quis ter canal no YouTube, tá, gente? Só que assim, eu nunca sabia o que eu vou falar, né? Eu não tinha muito isso. Aí um dia eu fiquei bem brava, porque assim,
como a gente trabalha com fabricação, eu trabalhei muitos anos sendo modelista, freelance, e aí as pessoas chegavam para mim, as marcas chegavam para mim perguntando coisas, e com essas conversas, já, eu vou lançar daqui 5 dias, entendeu? Não tinha nem tecido, não sabia de nada. E aí eu comecei a notar que as minhas respostas para eles eram sempre as mesmas. Gradação é isso, fabricação é isso, tecido é isso, blá, 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 blá. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o canal no YouTube e começar a gravar os vídeos. E aí hoje, quando a cliente me pergunta o que é gradação, o que é molde, para que serve uma piloto, eu já envio o link do vídeo. Porque, de fato, menina, facilita a minha vida. Facilita muito. Dei para um cliente 2 vídeos seus, né? Palmas para Cecília. Veja o vídeo da Yasmin, ela está explicando tão bonitinho para você entender do zero. Mas, cara, eu acho que as pessoas têm pouca informação que fale de fato da fabricação em si do zero, porque é muito processos e são muito mini processos dentro dos processos que tem processos e é processo. E as pessoas só pensam, sei lá, ir lá cortar um pano, né, e costurar, né? Não é assim. Acha que vai levar uma camiseta para a costureira, ela vai fazer uma coleção de 100 peças de PMG com uma amostra que ele levou lá. Então, assim, muito que chega aqui com esse pensamento. Não, a gente tem que fazer a modelagem. Modelagem? Como assim? Eu falei assim, você já tem os desenhos, né? Tem um técnico. Você tem um estilista da marca. Sabe assim? Porque, assim, são tantos profissionais da moda também, né? Que o pessoal também fica um pouco perdido, né? É verdade. De qualquer forma. Mas quando chega, assim, muito cru, a gente tem que, assim, realmente parar e pensar, e acolher mesmo. Porque, assim, obrigado a saber, né? Que existem tantos processos. Como existem tantos processos, a gente tem que dar uma chance para a pessoa também aprender, né? Ou enviar meus vídeos, né? Igual você fez. Meu Deus, você tem esse canal aqui. Inclusive, as consultorias também sempre passa o seu contato para as consultorias, porque é muito importante que eles passem com você, inclusive antes de chegar em mim, né? Porque você vai explicar todo o processo. E quando eles chegam em mim, eles já sabem para que serve uma ficha técnica, eles já sabem para que serve uma peça piloto. Então, o meu trabalho, ele acaba sendo muito mais ágil, né? Eu consigo, entre aspas, eu não perco tempo, não se perde tempo com o cliente, mas assim, eu não perco tempo explicando que existe essas coisinhas pequenas, né? Então, quando a gente tem esse processo, esse aprendizado todo antes, né? É muito, muito gostosinho. E é importante, assim, que a gente, como trabalha, né? Eu trabalhei por muito tempo com marcas muito grandes, que eu só via a ficha técnica e fazia o molde. E depois que eu virei, né, que eu foquei o ateliê mesmo, de fato, em outras coisas, né? Consultoria, fabricação em si e tal. Deixei a parte só de modelagem, aí eu comecei a pegar marcas menores. E é aí que a gente começa, né? Que começa essa questão de você ensinar, explicar e principalmente conscientizar da importância dos processos, né? Tem gente que acha que ficha técnica não é importante, que não, desenho técnico só te explicou, explica para a modelista que ela entende. Não, gente, é acabamento, a gente precisa entender o tecido, cada tecido requer um tipo de modelagem, né? E assim, a gente já tem, como modelista, né? Como a modelista freelance, a gente vai falar um pouquinho aqui do vasto gama, da vasta gama de trabalho que existe, né? E você consegue ter essas parcerias, né? Como você faz a consultoria, uma pessoa que faça a ficha técnica, que nem a Rani fez, né? Sim. E maravilhosas as fichas técnicas dela, menina. Eu fiquei encantada. Então, assim, você consegue essa parceria de profissionais que deixam o trabalho muito mais ágil, né? E bem feito, né? Porque
as etapas, quando você pula etapa, você vai perdendo qualidade, né? Então, se você não faz uma piloto, você não faz ideia de como será essa produção. Se você não faz uma ficha técnica, você não faz ideia de como será essa piloto, né? Então, todos esses processos são importantes para você ter qualidade nas peças. Antes da gente falar das modelistas, da modelista, das funções da modelista, vamos passar só rápido sobre as profissionais? Se você lembrar algum profissionais, você me fala. Mas, ó, geralmente a gente só lembra da estilista e da costureira. Só essas duas que existem em moda. Oh, que dó. Tem muito antes profissionais antes ainda de começar a produção, né? Exatamente. O pessoal do mercado, tem o pessoal do marketing que faz negócio de moda, que faz as compras, que, né, compra do geral, que faz a produção de moda. Depois tem o pessoal da produção mesmo, né? Daí começa lá o pessoal que faz a pesquisa de coleção. Numa empresa grande tem uma equipe só de pesquisa de coleção. Depois que vai para o estilista, toda a pesquisa já feita, o estilista cria. Aí depois vai o desenhista, que igual a Lohane, que faz toda a ficha técnica. Depois que vai para modelista, vai para o cortador. Cortador é muito importante também. Depois vai para pilotista e depois para costureira ali, né, que faz a pilotista. Nossa, é muito. É tanta gente, né? Depois aí volta para modelista para fazer grade, né? Então tem um vai e volta numa etapa aí, né, do processo de produção. Então, ele vai para costureira, depois ele volta para modelista. Às vezes tem que até voltar um pouquinho antes, tem que voltar um pouco para estilista para poder fazer alguma alteração. Aí faz esse vai e volta, né, de processo, depois faz grade, depois faz produção. Aí tem o pessoal da passadoria que passa, o pessoal do acabamento. Revisão, acabamento, embalagem, até chegar na loja, né, gente? É muito processo. Pessoal de vendas para vender tudo aquilo, pessoal de marketing digital, nossa, é muita gente mesmo. É muita gente. Infelizmente, como consumidor, ainda tem o pessoal que trabalha com as consultorias de imagem, né? Consultoria de. Tem até aquele personal shopper que ajuda você a comprar as roupas. Então, é muita gente. Assim, é um processo de fabricação de uma peça. Né? Falando de moda em geral, que daí jornalista, né? Para pessoal de. Muita gente. Isso é... Na verdade, você dá uma passada bem leve em cada coisa. O prato que você mais gosta, realiza, porque senão você não dá conta de nada. É verdade. Amor, ó, tá falhando um pouquinho, hein? Tá. A gente tinha combinado que eu acho que alguma coisa tá acontecendo lá e quando ela se mexe muito, aí você vê ela se mexer e daí começa a falhar um pouquinho. Então fique estática. Você me lembra de novo. Bom, então vamos lá, começa aí me falando sobre as funções dessa modelista. Eu vou falar um pouco do trabalho que eu faço aqui, porque tem vários modelistas que fazem, cada uma se especializa também numa parte, né? Como freelance. Tem gente que só faz uma coisa, ou tem gente que também faz tudo. Eu faço também, não faço todas as etapas, né? Eu também não dou conta de fazer todas as etapas aqui. Eu sou costureira também, então eu trabalhei muito tempo como costureira e modelista aqui no ateliê. Aí eu fui me especializando, porque realmente não dá conta de fazer tudo, né? Uma profissional só não dá conta. Então eu me especializei, tem quase 2 anos que eu me especializei só em modelagem mesmo. Eu fazia roupa sob medida, até ajuste de roupas, assim, sempre gostei muito, né, de fazer essas coisas. E aí agora eu me especializei bem em modelagem mesmo, né? Comprei a plotter, fiz um investimento na minha empresa, né? Comprou uma moto, né? Como disse a Júlia disse que comprou a moto, ao invés de comprar a moto, a plotter, ela preferiu a plotter. Carrinho básico, viu? Gente, é um carro, tá? Aí vem vocês me dizendo que modelagem é caro. Sabe qual que é a modelagem cara? A modelagem cara é a que você não usa, é o modelo que você faz, que você não gosta do modelo e você inventou de fazer o modelo, entendeu? Porque de moda,
modelo que você só faz porque você achou que daria, e aí você faz uma modelagem que nunca saiu do corte. E aí é essa modelagem cara, gente, porque o profissional, o modelista, né, ou a modelista, ele custa caro, gente. Você tem que ter, né? A gente falou ali na live com a Júlia de todos os custos que envolvem o trabalho, né? Não é só falar, cortar metade de um papel. Não, a gente tem muito custo ali envolvido. Cursos que são super caros quando você vai fazer, né? Além do investimento de material e do sistema também, eu tenho usado a Molde atualmente, né? E aí, fora o sistema que você paga mensalmente, tem a Plotter que você, né, pagando lá mensalmente também, né, a Plotter, porque ela é realmente um pouco mais pesada. A minha Plotter, ela é, como aqui em Itu eu tenho muito cliente que trabalha com molde físico, a minha Plotter, ela imprime no papel craft e ela já recorta um molde. Então, assim, os calos da minha mão diminuíram muito. Nossa, porque cortar um a um é um trabalho. Nossa, então assim, eu tinha calos e dores nas mãos, assim, de corte, porque muitos anos cortando papel. Então, esse investimento para mim foi bem proveitoso, assim, né? Então, aqui no ateliê, assim, eu tenho vários tipos de clientes, né? Dos clientes que eu tenho são clientes de digitalização. Então, o meu sistema, ele permite uma digitalização bem fácil, assim, tranquila de fazer. Então, é um trabalho que eu ofereço, um trabalho ágil, assim, né? Que eles me trazem, eu já consigo entregar rápido, porque o sistema, ele facilita isso. E aí quem faz digitalização, né? É quem quer ou renovar os moldes, porque os moldes já estão muito rasgados, já estão muito usados, né? O molde de papel, quando você passa muito o lápis do lado, ele desgasta, ele rasga, ele molha, ele ruga, né? Então, assim, ou se a pessoa quer dar uma renovada, né, nos moldes físicos, tem alguém que quer para automação mesmo, então eu quero passar todos os meus moldes para o digital para poder fazer impressão de risco, para poder fazer uma produção mais ágil, né? Isso, economizar tecido também, né? Porque quando a gente faz o risco no sistema, o risco é o encaixe, né? Quando você faz o encaixe no sistema, quando a gente consegue uma economia muito grande de tecido, né? E tem gente que quer o digital só para ter o molde digital. Ah, porque se eu perder uma peça, eu tenho lá no digital, eu sei qual peça que é, eu imprimo só aquela peça. Então, assim, na digitalização tem esse pessoal, né? Não. Gente que ela vende moldes pela internet. Então, ela traz para mim o molde, porque ela faz uma peça na molagem, ou faz no molde, ali no bidimensional mesmo. E aí ela traz para mim essa modelagem, eu digitalizo, faço o grade e mando para ela já tudo separadinho, porque ela faz a venda desses moldes na internet. Caramba! Outro tipo de cliente também, né? Que faz a digitalização, esse trabalho de digitalização aqui, né? Caramba, que incrível! É legal. Não, e é muito importante, assim, né? A gente falar que a digitalização ela otimiza os processos e ela aparentemente ela gasta, mas ela economiza. Você está economizando tecido, você está economizando tempo, né? Porque imagina você riscar um por um manual uma produção, é algo insano. Você vai ficar 2 horas ali só riscando as modelagens, né? E fica aqui na minha cidade, assim, 99% das empresas trabalham nesse sistema. É porque às vezes acha que o preço para digitalizar não vai compensar. Só que a questão da digitalização, eu falo porque eu uso muito no ateliê digitalização para algumas marcas, né, que eu ainda trabalho fazendo a modelagem delas e fazendo a produção delas, a gente trabalha nesse esquema, faz a modelagem, depois que está aprovadíssima, aí a gente faz a digitalização. Aparentemente é caro, nossa, mas vou pagar, né, tudo isso para digitalizar, graduar, mas se você pensar a longo prazo, você vai ter a vida inteira. Ah, mas à toa. Nem é tão caro, eles reclamam à toa. E você vai ter aquilo para sempre, cara. Exatamente.
E, por exemplo, essa cliente que vende os moldes na internet, né? Ela vai pagar para mim, sei lá, no molde que ela tem, sei lá, 5, 6 peças, mais a digitalização, mais a grade, mais o risco, né, de todas as peças todas encaixadas para economizar papel para as alunas dela também, né? Ela vai pagar, sei lá, 80, 100 reais, mas ela vai vender quantos disso, né? Então, assim, esse valor se dilui muito, né, na venda ela vende tanto para as alunas dela, né, que ela dá aula na internet, e também vende numa plataforma de venda de moldes. Então, quando que você não dilui esse valor, né? Quando você vê que realmente dá retorno, né? O molde digital, ele é muito flexível, né? Você consegue fazer muitas coisas com o mesmo molde, né? E adaptações também, né? Era uma blusa, faz virar um vestido, era um vestido, faz longo, manga curta, manga longa, tipo, tudo isso. Por isso que vocês têm que pensar muito bem qual molde vocês vão fazer, que roupa vocês vão fazer, né? Se você faz uma coisa muito marcada no tempo, sabe? Às vezes, o vestidinho da moda. Aí, de fato, você não vai usar aquela modelagem mais, nunca mais, né? Nos próximos 50 anos você não vai usar. Mas se você tem uma modelagem ali básica, certeira, com bom acabamento, gente, você vai usar a vida inteira, né? E fazer reposição dessas peças. É verdade. Um outro trabalho que eu faço aqui no ateliê é de correção de modelagem. Eu não sei se você já fez isso alguma vez, mas o pessoal compra aí em São Paulo muita modelagem pronta. Sim, é um mercado venda de moldes, né? E no Brás ali tá forrado de modelagem, né? Então, assim, e a modelagem realmente muito barata, vamos dizer, né? Você vai pagar, às vezes, numa grade de calça, 10 reais, né? Assim, é muito barato. Não, é um preço insano. É assim, é de doer o coração, barato. Que a gente concorre, entre aspas, com esse preço, né? Então, tem gente que vem com a ideia de aqui para fazer uma modelagem sob medida, modelagem do braço, assim. Então você fica, olha, vamos entender um pouco o que é. Então, assim, o trabalho que eu faço bastantinho até é dentro da digitalização, né? A pessoa traz o molde comprado para mim, eu digitalizo e corrijo essa modelagem. Então, assim, é lateral que não bate com lateral, é ombro que não bate com ombro, é tamanho que veio trocado, é peça faltando, é peça que não tem nada a ver com o molde, sabe? Você tem que descobrir o que é. Não está nomeado, não está. Então, assim, esse é um trabalho que eu faço aqui com uma frequência. Ou às vezes a costureira fez o molde lá só para dizer que consegui. Porque a costureira faz o molde, mas ela entende o que ela fez ali, né? E aí, quando vai para uma produção, ninguém entende nada, né? O cortador não entende nada. A lateral do molde está muito picotada, então quando você vai fazer o risco no tecido é muito ruim, porque tem muito picote e tal, né? Então, esse é um trabalho também que faz parte da digitalização, que é a correção de moldes prontos que chegam, né? Então... Olha, eu já fiz pouco, mas há muito tempo eu agarrei um nervoso com isso e eu não pego mais. Não teve um problema, a gente teve um problema com uma cliente que ela trouxe, não, que os moldes estão certinho, não sei o quê. Aí a gente foi fazer a produção. Tava na mesa o tecido para cortar. Aí eu fui olhar, tinha umas coisas meio estranhas a graduação dela. Menina, fui bater, manga não batia. O ombro da frente tinha tipo 5 centímetros e o das costas tinha tipo 7 centímetros. A cava. A manga era uma manga normal e tava tipo com folga de 5 centímetros. Eu falei, pera, você colocou algum franzido na manga? É bufante essa manga? O que tá acontecendo? No fim, jogamos fora e refizemos tudo de novo, porque não tinha como, gente. Você vai produzir uma peça assim, com a modelagem desse jeito e comprometer todo... Meu, é tecido, né, que você vai jogar fora. E fora que depois, coitado das costureiras, tem que ficar refilando tudo isso em máquina.
depois a costureira tem que puxar o lado para poder fazer caber, aí franze onde não tem que franzir. Ai. Fazer caber, eu acho que é a pior palavra que tem. Fazer a costureira fez caber. Nossa, me mata, me dói o coração. Ou refila e refila em lugar onde só acabou, aí a barra fica torta, porque refila a barra. É uma. Então, realmente, essa correção de modelagem é uma coisa que eu faço com frequência aqui. E o pessoal aqui do interior vão muito para São Paulo e vem com os moldes, e aí dá problema realmente na produção. E aí, em mim, olha, eu comprei esses moldes, eu não sei o que fazer com eles. Eu falei, a gente vai ter que corrigir. Mas não é só aí no interior, não, viu? Em São Paulo tá um boom de vendas online de modelagem. Muitas modelistas fizeram um site e tal, e é até bacana. E a dica para você já aí ter um site com umas bases ia ser muito legal, uma rendinha extra, né? Não é? E eu quero a gente trazer em uma live aqui depois, né? Claro que a nossa maratona já está fechada, mas eu quero trazer uma pessoa que tem um site de modelagem e é uma coisa muito bacana. Mas, gente, existe um molde ruim e um molde bom. Então, tenham, assim, o maior cuidado para comprar molde, porque você sabe que o molde de R$ 10, ele não vai ter sido feito uma piloto, não vai ter sido testado. Não se garante nada com molde de R$ 10. De R$ 10 não se garante nada, 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 nada. E esse trabalho de ter o site na internet também é um outro serviço que eu presto aqui, que eu tenho parceria, é como se eu fosse uma auxiliar de uma modelista. Então, ela faz os moldes no digital, me manda, e aí eu faço conferência, coloco marcação de pique, coloco marcação de fio, anotação. Aí eu faço a grade, muitas vezes, que ela acaba... Como ela tem o site, então ela tem muitos trabalhos só da parte de vendas, né? Então, ela faz os moldes, me manda. Então, é como se eu fosse auxiliar dela. Então, eu faço as conferências, né? A grade. Aí eu deixo tudo montadinho para ela, volta para ela dá a última passada e também já põe para vender no site. Então, é um outro trabalho que eu faço para outro tipo de cliente, que é essa ajuda, né, para quem só consegue fazer o molde, uma peça piloto, né? Porque ela faz a piloto, ela pilota, né? Faz a modelagem base, pilota esse modelo, aí vem para mim o molde, eu faço todas as conferências de encaixe, se ela falar, eu precisei de fazer um ajuste aqui, daí ela me passa o ajuste, eu faço o ajuste e volta para ela já prontinho para ela vender. Que legal! É um outro serviço que a modelista freelance consegue fazer, né? Sim, um outro trabalho incrível, né? Porque a modelagem é muito versátil, você pode fazer 1 milhão de coisas, né? Vários tipos. Você faz de tudo, né? Inclusive ficha técnica e desenho técnico, né? Pois é, né? Eu nunca fui muito de fazer, não, viu? Mas a maioria das modelistas gosta de fazer. Eu prefiro passar os contatos. Não, passa para fulana, fulana faz para você. A Lohane nessa hora. Não é? Grita a Lohane. Eu faço também, faço os desenhos no Core ou em algum outro sistema, né, de desenho, mas não é uma coisa que eu adoro. Eu não tenho muita prática. Na empresa que eu trabalhava, nessa empresa pequena aqui, eu fazia muito desenho técnico lá, que a gente estava começando a implantar o sistema de ficha técnica numa empresa que já tinha 20 anos de mercado, pensa. Então, assim, eu fiz muito desenho técnico lá. Aqui eu acabo fazendo menos, assim. Eu tenho também uma moça que faz alguns desenhos aqui para mim. Então, às vezes eu mando o briefing para ela e ela faz o desenho, me manda, e eu faço alguma correção, que daí a gente tem o mesmo sistema, né? A gente faz a correção do material, e aí eu faço a elaboração da ficha técnica mesmo, né? Aí lá na ficha técnica escreve o que está pedindo, né? A parte de aviamento, de elástico, dos detalhes. Aqui é uma galoneira, aqui, né? A Lohane falou muito bem disso. Então, assim, aí eu também faço a ficha técnica, mas a minha ficha técnica ela é um pouco mais simples,
que a Lohane faz, assim. Então, Eu acho. Tudo que vai na peça e o desenho técnico mesmo, aquele desenho fechado mesmo, assim, bem quadradinho, bem CorelDRAW mesmo. O importante do desenho técnico é a gente entender o desenho, entender a proposta, né? E olha, a modelista, quando ela tá fazendo a modelagem lá, ela, às vezes, ela até pode trocar acabamentos, não é, Cecília? Porque às vezes vem ali na ficha técnica um tipo de acabamento e o tecido não vai se adequar àquilo. Às vezes o tecido é muito grosso, tá escrito, vai ser o acabamento em viés do mesmo tecido. Aí você olha e fala assim, mas esse tecido tem a gramatura 300 e como que eu vou fazer um viés para cobrir uma costura e que tem que passar no aparelho da reta, né? Porque coloca o viés no aparelho da reta, máquina reta mesmo. O tecido grosso e vai ficar uma costura desse tamanho e a gente muitas vezes tem que dar uma sugestão de acabamentos, assim. Ou sugerir um zíper. Melhor colocar zíper ou botão. Ou é melhor fazer um revel em vez de colocar esse viés grosso. É melhor a gente faz um revel, faz uns picos por dentro, ele fica bem assentado, né? Então, assim, essa questão de a gente auxiliar tanto na escolha dos acabamentos como na escolha dos tecidos também é uma ajuda que a gente dá para o cliente aqui, né? Então, assim, de pesquisar os tecidos junto, muitas vezes, a gente vai surgindo tecidos novos, né? E aí a gente vai pesquisando junto. Então, também é uma coisa que a gente faz isso, eu faço aqui junto com o cliente, né? E é engraçado não, é importante porque assim, cada tecido requer um tipo de acabamento, né? Tem um tipo de peso. Esses dias mesmo a gente fechou um modelo de um vestido, Cecília até vai saber, fechou um modelo de um vestido, e aí depois eu fui ver, a cliente acrescentou bolsos na frente e bolsos nas costas. Eu já fiquei super preocupada, porque eu falei, gente, esse tecido não vai aguentar tanto bolso, né? Então a gente precisa entender também a estrutura do tecido, né? A gente escolhe o tecido de acordo com o modelo e vice-versa, né? Então não é só, vou fazer esse com esse tecido. A modelista é incrível porque ela tem essa percepção de caimento, né? Muitas vezes é legal você pegar o tecido na mão. Eu tenho as máquinas aqui, né? Então, esses testes eu não estou costurando mais para fora, assim, mas faço os testes de moda. Quando eu tenho o tecido do cliente na mão, né, essa questão, vai ser 2 bolsos na frente, 2 atrás, eu pego um pedaço, coloco, costuro o tecido, vê se não vai ficar baulado, né? Vê se não vai precisar de um pedacinho de empretela na costura. Então, assim, às vezes a gente tem que fazer esse teste também. Que eu acho importante também a modelista saber costurar, né? Porque você saber costurar, você consegue dar umas soluções para alguma coisa, inclusive junto com a costureira que é pilotista, dar soluções ali para algum acabamento, porque assim, dá a impressão que a gente sabe tudo, mas de repente vem uma peça com tecido muito louco que desfia horrores e aí você não consegue ter aquele acabamento que você tinha pensado antes, então você tem que elaborar alguma outra coisa, porque o tecido desfia muito, ele é muito molenga e a cliente quer colocar, porque quer colocar um bolso, né, na frente e tal. Então, esses testes também é importante a gente fazer aqui. Então, ter pelo menos uma maquininha ali para você testar o acabamento é importante. Na faculdade, eu tinha um professor que ele falava que a boa modelista é a boa costureira, porque ela entende da costura, das curvas ali, né? Exatamente. Aqui eu não estou mais fazendo peça piloto, então, assim, porque realmente não dá tempo, né? A peça piloto é uma peça que você exige, às vezes, um dia todo de atenção para essa peça, para você costurar isso, né? Então, realmente, eu não estou conseguindo fazer as peças piloto aqui. Mas também tem modelistas freelance que fazem a peça piloto, né? E que realmente eu acho uma coisa legal. Eu tenho as costureiras que são parceiras minhas, e quando o cliente pede para fazer a peça piloto aqui na cidade mesmo. Então, eu já tenho as costureiras que a gente já trabalha há muito tempo juntas, então eu consigo fazer as peças pilotos. A gente às vezes senta junto na máquina, vai pensar no acabamento. Às vezes elas vêm aqui no ateliê para poder a gente pensar no acabamento melhor para aquela peça, faz chamada de vídeo,
manda áudio, né? Então a gente vai discutir essa peça piloto. Isso é uma coisa que a modelista de empresa também discute isso com a pilotista da empresa, né? E eu acho muito importante, assim, ter esse caminho aberto com as pilotistas, né? Porque é muito conversa mesmo. Você tem que ter esse jeitinho também de explicar o que você pensou. A pessoa tem que ser aberta a entender. E você tem que ser aberta a entender que aquele acabamento que você pensou para aquela peça não tem como, né? Assim, E aí a pilotista fala, olha, não dá na produção, até dá numa alta costura. 200 peças, você não tem como fazer um acabamento à mão ali. Então, essa troca é uma troca que eu gosto muito, que eu aprendo muito com as pilotistas também, sabe? E é importante esse bom relacionamento. Como é importante, né? Você aprende o tempo todo. Quando eu faço modelagem, quando eu levo as modelagens, né, das nossas queridas parceiras para as minhas costureiras, para os piloteiros, eu sempre falo assim para o piloteiro, falei, olha, o acabamento é esse, pensamos nisso, acreditamos nisso. Mas se em algum momento você achar que outro acabamento vai ser mais rápido e mais fácil e melhor, né, mais bonito na produção, por favor, sugira. E geralmente alguns eles dão uma sugestão: olha, esse daqui foi difícil, demorou demais, é ruim, estraga repuxa na máquina, enfim. Tempo, né? O tempo de produção que quem é pilotista, eles prezam muito, né? Então, assim, isso aqui eu vou fazer esse acabamento desse zíper, eu daria para fazer 10 peças, eu vou fazer só uma. Porque eles também são cobrados com o tempo de produção, né? Então, assim, esse diálogo é demais de importante mesmo. E quanto mais... Sim, a modelista ela tem que ter esse diálogo aberto com todas as áreas, né? Com o cortador, o cortador fala assim, às vezes a gente vai fazer um risco para o cortador, né? Aí a gente coloca lá no sistema, o sistema dá aquele risco do melhor aproveitamento. Aí o cortador vai olhar e vai falar assim, é muito ruim fazer essas quinas que tá no risco. A máquina é grande, ela não encaixa nos lugares. Então, assim, esse diálogo, e às vezes tem que refazer um trabalho que a gente fez, é normal, é o dia a dia nosso, né? Só que se a gente não tem esse diálogo aberto, o cortador fala, olha, essa quina tá muito difícil. A gente fala, agora tem que refazer tudo e ficar bravo. Não, essa troca que é importante, que a gente tem que facilitar o trabalho do outro, assim como quando vem uma ficha técnica linda para nós, também facilita o nosso trabalho, né? Então, essa troca, ela é muito com todos os profissionais, né? Essa troca aberta, né? É muito, muito importante. E o freelance, mais ainda, porque a gente fala por telefone com a maioria deles, né? Dos fornecedores, dos parceiros. Então, a gente tem que ter esse feeling mais tranquilo, né? Porque se a gente também for com pedra na mão, aí fica um trabalho pesado, né? Na moda, muitas vezes a gente encontra ambientes de trabalho muito pesados, né? Mas leve a gente consegue também levar essa leveza no trabalho, né? É verdade. Olha, eu falo, né? Eu dou consultoria em empresas, né? Tem uma empresa que eu entrei que eu percebia que estava um dificultando a vida do outro. Eu falei, gente, vamos lembrar que a meta aqui é a gente entregar para o cliente, que o cliente fique feliz e garanta nossos empregos, correto? Agora vamos voltar lá atrás. Para isso, para o cliente ficar feliz e a gente garantir um bom trabalho, a gente tem que ter uma comunicação e a gente tem que ajudar um ao outro. Às vezes não custa nada mudar um acabamentinho, mudar um negocinho, tirar um pouquinho do nosso ego, né? Não, eu quis assim, eu vou fazer assim. Não, o que é melhor para o coletivo, né? O que é melhor para modelista, para o cortador? Gente, uma máquina de corte, não sei se vocês já viram, gente, pelo amor de Deus, é uma máquina gigante, é um trambolhão gigante que, dependendo do detalhe que você faz na modelagem, isso vai dar ruim na produção, porque ele não vai conseguir fazer aquilo, né? Porque é difícil mesmo. As máquinas muito grandes que tem, as facas muito grandes, assim, elas não fazem a curva que a gente planejou lá no molde. Não. Então, assim, é difícil mesmo. Então, por isso tem que ter diálogo, a questão do seu ego, né? Não existe...
qualquer área, mas assim, na moda a gente não tinha que ter tanto esse ego, né? E a gente acaba encontrando umas pessoas com o ego um pouco mais inflado do que a gente... Eu não sei se é só em moda, não, viu? Ultimamente eu tenho visto em todas as áreas. É porque às vezes a gente está só na nossa área, a gente acha que é só aqui, mas eu acho que é em todas. Mas eu acho bacana isso da gente, né? Eu até falei em uma das lives, agora eu não vou lembrar mais qual, mas eu falo, gente, às vezes eu passo mais tempo com os meus prestadores, com a minha costureira, falando com os modelistas, com os cortadores, do que falando com o meu marido, gente. Então, a gente tem que ter um relacionamento bom, né? Um relacionamento legal, a gente tem que se divertir. Surgiu um problema, tudo bem, é um problema, vamos resolver, mas assim, né? A gente precisa lidar bem com o trabalho do outro e ajudar um a ajudar o outro. E como freelancer, a gente também tem essa função de ser esse... Porque a gente faz muita indicação, a gente tem que conversar com diversos cortadores, porque cada empresa usa um cortador, né? Trabalha com um cortador diferente, com diversas costureiras que também trabalham, cada costureira tem um jeito de costurar. Às vezes você faz uma peça piloto com uma costureira, a produção vai para outra, pronto, a outra já não gostou do que a primeira fez. Então você é um meio de campo ali. Então, se você for muito rígida nas ideias, você também acaba travando um pouco todo o processo, né? Então, que a gente, como modelista freelance, que tem noção do molde, que tem noção do antes e um pouquinho do depois, assim, né? Saindo do molde o antes e depois, a gente tem essa função de juntar todo mundo um pouco, né? Tipo, calma, a gente arruma, não tem problema, né? Não... Verdade. Então... Olha, o nosso cronômetro está contra nós, mas para finalizar aqui essa conversa incrível com Dona Cecília, gente, vamos falar um pouquinho sobre prova de roupa e como é importante você provar a roupa, né? Que a modelista modelou, que a costureira costurou, com alguém que entenda sobre estrutura de corpo e estrutura de modelagem, né, Cecília? Olha, a prova de roupa, a prova da piloto, né? Assim, depois, às vezes, tem até a prova de grade, né? Dependendo da empresa. Daí faz a prova em vários corpos diferentes, mas a prova da piloto, que você faz um modelo no tamanho M, de preferência uma modelo que vista M para provar a piloto, né? Então, de preferência é ótimo, né? Aquela piscadinha de quem já passou BO na vida, né? Vários. Você faz uma modelagem no M, uma PP vai provar, e aí fala assim, nossa, mas tá gigante. Eu falei assim, então, amiga, mas a piloto não é do seu tamanho. Então, assim, não tem nem como a gente fazer correção se o corpo não veste aquela roupa que a gente planejou, né? Então, a prova de roupa é importante. Aqui eu também, no ateliê, eu faço essa prova de roupa. Às vezes faz online ou faz aqui no ateliê, né? O pessoal vem aqui, a gente vai, alfineta onde acha que deveria ter algum excesso, ou tem que aumentar um pouquinho aqui, diminuir um pouquinho aqui. Porque a gente trabalha com tabela de medidas, né? Então, assim, às vezes a modelo que está lá tem um busto um pouquinho maior do que a tabela de medidas que foi dado, né? Então, aí a gente faz todo esse ajuste. Eu tinha pensado na altura do joelho, mas na prova de roupa eu acho que ficaria mais legal cobrir o joelho todo ou fazer um pouquinho acima do joelho. Então, essa prova de roupa, quando a gente olha, e aí, com essa visão, né, de repente, assim, a gente fez a piloto num tecido, aí quando você olha, nossa, esse tecido parece que não casou com esse modelo, ou eu queria uma coisa tão rodada e o tecido é muito duro, ficou um negócio estático. Assim, né? Ou a cliente queria uma barra muito armada, então ela pediu para colocar entretela na barra, aí você viu que a barra acabou toda aberta, assim, não tem o caimento, né? Então, assim, a prova de roupa realmente ela é muito importante para também auxiliar a gente nas correções da modelagem que a gente tem que fazer depois, né? Então, é verdade. E é diferente, às vezes, né? Ai, meu Deus, o tempo já tá acabando. Mas eu vou contar um caos rapidinho. Gente, quando eu comecei a trabalhar com uma confecção, eu trabalhei lá por anos, assim. E a confecção das modelagens que eu fazia era NV para cima, era nativosa para cima. E um dia ela me chamou desesperada, porque
já tinha 7 vezes que tinham feito uma piloto, né? E aí ela me chamou, viu meu Instagram e tal, falou: vamos ver se você consegue resolver esse caso. Gente, já tinham 7 pilotos feitas de um mesmo macaquinho. E aí eu fui lá presencialmente, falei: vamos provar esse macaquinho, vamos resolver esse BO. Gente, simples. Quanto mais o problema era uma sobra nas costas. E aí, quanto mais a estilista tirava, que foi a estilista que fez a prova, quanto mais ela apertava ali, pior ficava. Então, na modelagem, a questão de modelagem, de estrutura de modelagem às vezes, você vê o defeito de um lado, mas você tira a sobra de outro jeito. Não é daquele jeito ali. Você embute numa pence, você embute num recorte. Então, é muito importante que vocês façam, né? Se não for contratar, né, eu e Cecília para ir lá fazer a prova de roupa, vocês pelo menos façam as marcações e mostrem para elas. A gente precisa desse ajuste aqui. Porque senão, gente, o ajuste pode ficar errado. Pode mesmo. Menina, o papo foi incrível, mas a gente precisa ir. Maravilha, muito, muito obrigada, viu, Cecília, por você estar aqui conversando com a gente. Agradeço demais. A gente fala muito e aí nosso tempo acaba. Como adorei. Que ótimo, amei ter você aqui. Por favor, passa pra gente seu Instagram. O Instagram é Cecília_Demarque_modelista. Tá bom. Procura mais ou menos isso lá que você acha. Tá no link aqui, gente. Um beijo. Se cuidem. Até a